A gente sabe que a pandemia e o novo coronavírus nos trouxe aí desafios e tem testado a nossa capacidade de manter o empreendedorismo e a forma de fazer negócios, né? E é condição que nos organizemos e a gente reconstrua esse nosso ambiente onde a gente desempenha as nossas atividades, né? Para que a gente retome de forma ainda mais estruturada, reorganizada, esse ambiente onde a gente aprendeu, né, e deve aprender ainda muito mais com a crise. A P&D Brasil é uma associação de empresas que tem como característica utilizar a inovação e o desenvolvimento tecnológico como estratégia de negócio. Essa é a nossa principal característica, esse DNA da inovação. E a gente sabe que a sua empresa, que é um exemplo para todos nós, também tem essa pegada muito forte da inovação. Pelo que eu entendi, vocês são uma associação que tem várias empresas associando, é isso ou não? Associadas. Exato. Que têm como DNA a inovação e a pesquisa. E exato. Vocês fazem isso juntos, é isso? Assim, ao invés de cada um fazer a sua, vocês fazem junto as pesquisas e a inovação? Ou cada um faz sua inovação, mas a pesquisa é junto? Então, a gente faz cada um no seu ambiente de negócio, mas nós temos agendas em comum, como discutir com o governo quais são os entraves do ambiente de negócios, quais são as políticas que estimulam e fomentam ainda mais a decisão das empresas em investir em desenvolvimento tecnológico. Nós trabalhamos de forma colaborativa e setorial para que o ambiente no Brasil seja favorável para impulsionar as cadeias produtivas e valorizar as empresas de produção e desenvolvimento tecnológico nacional. Então assim, o que eu posso dizer para vocês é que inovação e atendimento e a relação vai ser as coisas únicas que vão permanecer, e mais do que nunca agora é isso, né? Nesse momento, eu acho que talvez todas as empresas, eu não estou querendo dar um novo normal, eu não gosto dessa expressão, até porque eu acho que muitas coisas vão mudar e muitas coisas vão voltar. Eu aprendi, me chamei muito de burra, a conexão digital é uma coisa que eu não estaria com vocês agora, eu já falei com mais de 1 milhão de pessoas. Por outro lado, minha gente, a cultura, o propósito, ele nasce da pessoa física. Então, é um maior desafio que nós vamos ter agora, é o seguinte, os escritórios não vão ter o mesmo tamanho, os apartamentos de 30 metros vão ter um lugarzinho para home, porque senão escuta o cachorro, escuta tudo que tem para falar, isso vai mudar. Mas, por outro lado, o que eu tenho falado muito com o Silvio Meira, com o mesmo Fatala, que é o nosso grande técnico, são as pessoas que mexem com o digital e que mexem com tecnologia há anos, eu falo, o desafio é grande, até a responsabilidade de vocês. É como é que vai lidar esse físico com o digital, porque o digital foi tão produtivo, mas num momento de crise que estava todo mundo querendo produzir e estava todo mundo muito preocupado, né? E todo mundo se voltou para a produção. Mas vocês percebem que no fim do dia, eu que não sou muito de cansar, eu estou com a minha cabeça mais cansada do que antes, porque eu saía de carro, eu recebia um abraço, eu tirava foto, então assim, era tudo isso. Mas nesse momento, talvez a gente tenha que rever o ganha-ganha, porque a gente acostumou muito, minha gente, um ganhar do outro, um não fazer as coisas para o outro, um ter medo de se abrir com o outro. E nesse momento que a gente precisa ter velocidade, que a gente precisa ter produtividade, que a gente precisa ter relacionamento, que a empresa tem que ser uma empresa cidadã. A gente está vendo que as pessoas estão nesse mundo muito difícil, a fresta que está ficando é tanto que nós estamos aumentando o coletivo, né? O poder do coletivo entrou. Você nunca viu tanta generosidade, tanta colaboração como a gente viu agora. Então, assim, a cultura da doação entrou, a colaboração entrou, e não foi só em quem tinha dinheiro. Eu tenho trabalhado, Rosilda sabe que Mulheres do Brasil, a gente tem muitas líderes e muitas mulheres de periferia, e a gente faz questão de trazer com a gente, que são maravilhosas. O que elas estão fazendo para a sobrevivência, porque nesse momento descancarou a desigualdade social, né, gente? Eu acho assim, eu já ia para o sertão há mais de 5 anos com os amigos do bem e sabia o que 50 metros não ter água, o que uma Bolsa Família
uma Bolsa Família fazia de diferença para a família, e a falta de oportunidade, mas foi descancarada. Então, acho que a desigualdade foi descancarada, e as famílias, Porto, Rosildo e todo mundo que está me assistindo, como a nossa família foi uma das primeiras a doar, as empresas doaram, e legal que elas mesmas estão atuando, e elas estão sentindo o tanto que é bom, aumentou o nível de consciência da responsabilidade da sociedade para a desigualdade, mas o legal é que as famílias não só deram o dinheiro, como as empresas, como elas estão fazendo chegar nas pessoas isso. E quando aumenta o nível de consciência e começa a fazer acontecer, aquilo começa a fazer prática. Então os outros falam, Luísa, você não acha que isso vai acabar? Não, não vai. Não vai porque as pessoas estão entendendo, como Gilberto de Menstrain falava sempre para mim, você é do tamanho daquilo que você compartilha. Então, as pessoas estão sentindo o que é o compartilhar e que a responsabilidade de tirar a desigualdade é de todos nós. Agora é um momento difícil, um momento que eu tenho vivido presente e tenho, assim, muito assustado de quem fica dando fórmulas. Falava, horizontal é melhor, o vertical é melhor, esse é melhor. Ninguém sabe nada, minha gente. Nós temos que nos igualar, que não tem cientista, que não tem médicos, que não tem ninguém que sabe. A gente está vivendo de experiências que já viveu. Então, sabe que o vírus ele é super transmissível. Porque se ele não fosse, gente, me desculpe, não ia fechar Disney, não ia fechar Nova York, porque Nova York a gente adorava comprar de madrugada, sábado, domingo, não tinha feriado, o comércio era aberto o tempo inteiro, ainda nem reabriu de novo, fechou todos os museus de Paris, fechou todos os Vaticanos, então ele é muito transmissível. É uma coisa que sabe, que ele transmite pelas vias respiratórias. Ninguém sabe mais nada, e quando você nivela, que ninguém sabe, você começa a aprender o que está vivendo. Quando você começa de diagnóstico, de perspectiva. Então, por exemplo, eu vou citar para vocês. Nós tivemos, a gente assim, conviveu, todos nós, com a nossa incompetência e com a nossa impotência. Porque eu tinha vindo da Alemanha, tinha sabido que a China não estava nas feiras que eu fui, lancei Mulheres no Brasil 1 mês e meio antes de eu ficar confinada. E ninguém imaginava que 1 mês depois, com muitos planos, eu ia receber o prêmio em Nova York, as Mulheres do Brasil já tinham comprado passagem, meus amigos já tinham comprado, eu ia para Boston, para o Movimento do Brasil, e, de repente, nada disso aconteceu. A gente ficou dentro de uma casa, cancelou todo mundo que tinha que fazer, e a gente teve que conviver com isso. E quando a gente convive com isso numa boa, a gente aprende que a gente é impotente, que muitas vezes a gente foi inconsequente muitas vezes, que a gente não imagina tudo, que a gente não é tão inteligente como a gente acha, que a gente não é tão consequente como a gente acha. E aí é legal que isso aí não pode doer, tem que cair numa realidade, foi o que a gente fez, e uma das coisas que eu prometi para mim é não dar receita. E nós somos uma das poucas empresas no Brasil, no mundo, que saímos do analógico, gente. Nós não vivemos o digital. Nossos concorrentes imensos, que são Amazon, Alibaba, eles saíram do digital. Ninguém acreditava que nós íamos conseguir, tanto é que as nossas ações foram lá para baixo e a gente acreditava que as lojas físicas não iam acabar e que o digital ia entrar para valer e ficamos trabalhando em cima disso. Então, quando o digital veio, a gente já estava com o que é a inovação que vocês pregam tanto? A inovação pode ser de 2 formas. Você melhorar o que você está fazendo, e eu gosto muito de sempre pôr um carrinho do novo mesmo. Como em 1991, a gente colocou a loja eletrônica Luiza, o Magazine traz para a sociedade a loja do ano 2000, uma loja que não tinha produto, ninguém nem sabia o que era Facebook, nem sabia o que era comprar pela internet. Então, assim, na hora todo mundo achava, muita gente achava que não ia dar certo, eu não me foco naquilo das pessoas que não vai dar certo, eu nem dou licença para entrar dentro de mim, era um investimento pequeno, se não der certo eu fechava, mas eu sempre gostava de pôr um carrinho da novidade dentro e melhorar o processo. Então, o que é, tanto que o Porto falou e a Rosilda falou, que a inovação traz, a gente levava 1 hora para fechar uma venda. Depois que a gente pôs inovação e tecnologia, o vendedor, em 5 minutos, no mobile, ele fecha a venda. Então, quando esse veio, nós já estávamos com nossas lojas totalmente digitadas, nossos montadores, que mais tem quarto ano primário, os nossos 2.000 carreteiros já iam na casa do cliente, que isso aqui, né, o mobile. Então, assim, a gente tinha tudo para acomodar. E eu fiquei muito feliz com a nossa equipe, eu falo que eu não dei um palpite.
não precisou, porque meu filho fala assim, por acaso ele é presidente da empresa e eu não mandei ele ser, viu, gente? Os outros acham que eu mandei, mas não mandei, não. Até porque nunca falei para ele ser presidente, nem para ele trabalhar na empresa. Ele falou, a minha mãe entra nos vácuos, porque eu tenho uma linha com o cliente que me conta tudo, é só vocês olharem minha rede social, e tem uma linha com o pessoal de base, mas eu não entro na operação, porque eu não gosto mais de operação, mas eu não quero sair de ter uma lojinha pequena, como era aquele momento que eu trabalhei 20 anos no balcão. Então, eu criei uma forma de eu ficar sabendo o que acontece no pequeno, porque o pequeno, como diz aqui no interior, de grão em grão, a galinha enche o papo. Só para dar um dado, a gente vendeu 160, a gente recebeu 160 mil pessoas para ser vendedor do Magazine. A gente tem 30 mil pessoas que todo dia vende 1 ou 2 produtos para o Magazine Luiza. Isso não vai acabar, porque amanhã ele pode voltar para o trabalho e continua vendendo para a família. Teve muitos que me mandaram agora, até através das minhas redes sociais, foto falando, Luiza, eu consegui me formar porque eu ganhei o dinheiro para pagar o último mês da prestação sendo vendedor do parceiro Magalu. E as pequenas empresas entraram 30 mil pequenas empresas, 10 mil já vende todos os dias. E o que acontece? Nós estamos dando treinamento toda semana. Eu entrei numa live já, porque as pequenas empresas não estão acostumadas com a cultura de vender digital. Promete no dia que não vai, muitas delas. Manda produto que não tinha. Aí a gente tem que... Eu abro minhas redes sociais para uma reclamação, e aí o pessoal fala, Luiza, corta. Não, gente, eu tenho uma pesquisa normal, porque me informa tudo. Então, assim, só para dar dados, em maio, a empresa vendeu 46% a mais do que maio do ano passado, que a gente vinha num crescimento muito grande, com essas medidas que nós tomamos e nos adaptamos ao novo e nós estávamos mais preparados digitalmente. Agora eu quero dar uma notícia para vocês, que loja física não vai acabar. Nós montamos, tanto é que o mercado só viu que aconteceu isso depois que a Amazon comprou o supermercado, depois que a Alibaba é sócio de uma porção. Ela vai mudar de configuração. O Magazine Luiza montou 150 lojas físicas o ano passado, muita no norte. Então, vocês compram na internet, em 2 horas vocês vão na loja e pegam sem frete, porque o próprio caminhão que leva para a loja já leva para a loja digital. Agora eu vou dar um número, não vou dar número, porque eu não posso, porque eu estou na bolsa, senão me mata. Mas a gente abriu agora já 60% das nossas lojas. E assim, o pessoal lá é maníaco com o procedimento, primeiro é a saúde, eles têm uma equipe que cuidaram, 10 médicos contratados por região, eles têm uma equipe, eles sabem todo mundo que está doente, eles criaram a medicina digital para poder atender os que não eram conveniados em 10 dias. Então, o que aconteceu com a nossa loja que abre? Tem que seguir os procedimentos, porque nós falamos para o gerente, para isso vocês vão ter Big Brother. Tem uma equipe com câmeras em todas as lojas, vendo se está com máscara, se não está bem. Agora eu vou contar. A gente não pode fazer campanha agressiva. Nós adoramos aquelas campanhas de Solegan, que agride, que fala da loja. A gente não pode fazer. E nós estamos vendendo nessas lojas que já abriram, são mais lojas de cidades pequenas e bairros, não é loja de shopping caro que está mais sofrendo. Nós estamos vendendo 40% a mais do que se esperava. Nunca ninguém fazia essa previsão, pode escrever o que eu estou falando. Então, não dá muito para falar. Vai ter um momento difícil, as pequenas empresas e médias estão sofrendo, tem dinheiro aí, o governo colocou dinheiro, mas tem muitas travas, né? Se ele está com negativo, se ele não está, e essas travas que hoje eu falei com o vice-presidente da Caixa Econômica, porque a gente está tentando destravar, está sendo tarde demais, porque quanto mais espera, mais as empresas acabam. Por outro lado, não dá para prever. Eu estou falando para vocês, olha que a gente fez uma previsão normal para abrir essas lojas. Nós temos que estar refazendo para mais as previsões todos os dias das lojas que já estão abrindo. Então, tem uma diferença totalmente não dá. O que dá para você saber é o seguinte, muita coisa vai voltar ao normal, mas as pessoas voltaram para si. Nós vamos ter muito mais a cultura do ser do que do ter. A gente viu que a natureza estava ruim, que nós estávamos abusando, então as pessoas vão ser mais exigentes com elas mesmas, no padrão de vida, na qualidade de vida. Elas tiveram que voltar para a família. Muitas mulheres que só trabalhavam fora, nunca se vendeu tanto aspirador de pó, aquele mecânico, porque elas viram que o serviço de casa não era fácil, conviver, trabalhar de casa foi muito difícil, então, depois de um mês começaram a se adaptar. Então, tem uma mudança comportamental muito séria aí. Mas o que está fazendo a pandemia? Ela está
acelerando o que já vinha. O digital já vinha, as inovações já vinham, você ser escolhido pelo comportamento primeiro, as headhunters já estavam fazendo isso com as pessoas, você manda embora pelo comportamento e contrata pela capacidade técnica. Não que a capacidade técnica não vai ser importante, mas mais do que nunca, as pessoas nesse momento vão ter que viver com o desconhecido, vão ter que criar coisas nas outras, elas vão ter que ter equilíbrio, como a Rosita falou, eu trabalho muito calma, calma, calma. Vamos lidar com o desconhecido, mas se você não tiver aquela calma interior, você não sabe lidar disso. Então, Porto, o que eu quero te responder, que eu acho que mais do que nunca o mercado de vocês vão estar tão em evidência, talvez vocês vão ter que dar um salto no alinhamento do ganha-ganha, porque nós temos que pensar no todo, ao invés de pensar no nosso quintal, senão não vai funcionar. Mas isso eu estou falando que é uma hipótese que eu estou dando, mas vocês estão na época certa. Então, agora eu vou abrir para pergunta, porque eu prefiro que vocês me perguntem o que vocês quiserem, eu acho mais fácil. Isso. Mas assim, Luísa, tu já deu assim um briefing assim de quase que matou todas as nossas perguntas já, eu acho. Mas deixa eu te fazer uma em específico. Esse movimento que o Magazine Luiza tem feito de procurar sinergia com outras empresas, de adensar ainda mais a cadeia produtiva, de estimular a economia circular de formas inovadoras e sempre empurrando a coisa do eletrônico, deixa bem claro esse olhar do Magazine Luiza para o ambiente externo. E que nesse momento de pandemia, as empresas, primeiro elas olham para dentro, né? Freio de arrumação, corrige, tenta ajeitar e depois ela começa a olhar para fora. Você acredita que esse modelo disruptivo que você trouxe, que o Magazine Luiza vem aplicando nos últimos 6 anos, dessa transformação digital aí, 100%, ela é aplicável para todo tipo de empresa? Você enxerga assim, que as empresas conseguem interagir nesse formato mais integrado com o seu ambiente de atuação? Olha, Rosildo, deixa eu te falar. Assim, se não for por missão, onde você tem que trabalhar para que todos saiam bem, se não for... Porque o que sobra na vida, o dinheiro é muito bom, mas quando você vai ganhando, você tem uma casa, 2 casas, você ter a terceira já não é tão diferente como você ter sua primeira casa. Então, assim, o dinheiro, ele é muito bom e você tem que dar lucro. Uma empresa, uma ONG tem que dar lucro, porque senão ela não funciona. Então, ele é muito bom. Mas o que eu quero te dizer é que o que sobra depois de uma idade é o que você faz, é o que você é o que você dá. Então, eu vejo muitos amigos meus que venderam a empresa, estão muito ricos, mas estão muito frustrados, estão tomando remédio. Então, eu sempre tive outras causas minhas junto. Então, os outros falam, como é que foi para você entregar a empresa? Eu não entreguei para o Frederico, foi para o Marcelo Silva, porque da Ibope, mãe passa para filho, dá mais uma mãe no mundo inteiro, uma empresa que fatura mais de 20 bilhões, passar para um filho. Acho que não tem muito isso, não. Pai já é difícil, você imagina a mãe. Então, assim, numa empresa desse tamanho. Então, assim, eu passei para o Marcelo, mas quando eu passo, eu já estou em outra, eu não dou trabalho de depressão para os meus filhos. Entrou essa crise agora, eles falam, cadê você? Eu não consigo nem falar com você no telefone, porque eu estou das 8 às 10, eu me reinvento todo dia eu estou me reinventando, fazendo de conta. Os outros falam, Luiz, onde você errou? Eu falo assim, ai, gente, que resposta difícil, eu sou inacabada, eu vivo errando para mim faz parte, eu só redireciono o erro rápido. Errou, faz parte da vida. Vou errar, vivo errando. Agora me perguntam onde acertei, eu acho que eu vou poder. Eu adoro multiplicar os meus acertos, que eu acho que esse é que fica. E adoro aprender os acertos de todo mundo e aprendo até os erros para mim não errar junto. Mas se eu errar também, então, assim, eu acho que nesse momento o que mais fica é isso, é o que mais fica para você, é essas coisas que ficam, é aquilo que você o que você pode fazer, você é do tamanho daquilo que você compartilha. Então, assim, o que eu quero te responder é que se não for por missão, vamos ser racional. 85% dos empregos nesse país estão na pequena e média empresa. Todos nós aqui, num país em desenvolvimento, vivemos da renda e do crédito. Não é um país que tem dinheiro sobrando. A renda nasceu do emprego. Como é que vai fechar o olho para a pequena e média empresa se 85% do emprego está nessa? Então, agora despertou em todo mundo que eu tenho que cuidar da pequena. Que é o que eu quero falar. Se não foi por missão, que seja por...
você não cuidar do seu país, o racismo ele interfere em tudo na vida das pessoas. E parece que era uma coisa só de negro. Ontem teve aquele professor na Roda Viva, que eu falo para todo mundo assim, e agora o povo descobriu que o racismo, ele interfere na pobreza, ele interfere em tudo. Então, ele é uma obrigação de todos nós. Tem bancos parando horas e horas para escutar como é que vai entrar, como é que eles vão fazer para o racismo, para ser antirracista. Bancos, eu estou te falando. Então, assim, nesse momento, ficou assim, uma questão de sobrevivência, você cuidar do todo. Não é mais uma questão de você... Lógico, no primeiro momento é que você falou, Rosilda, volta para a tua empresa, vê, mas se você não voltar para a sociedade, não ajudar o país a crescer, você também... E um país que tem um potencial, minha gente, para finalizar, eu vou dar um número que vocês vão ficar... Já que é para dar otimismo, é esse número que vai ficar otimista para vocês. Sabe quantos mil empregos essa pequenininha de bairro? 40 mil empregos já gera, o que o Magazine Luiza gera de emprego. 40 mil empregos. Então, assim, se você não olhar para o lado e não cuidar, se você não olhar para o lado e não ver que as pessoas estão... As famílias começaram agora a doação, e as empresas dizendo, a gente só quer dar para o hospital, a gente quer montar UTI, a gente quer dar respirador, a gente não quer dar coisa que não fica. Nenhuma, Rosilda, nenhuma não está dando 30% para a cesta básica, porque viram que as pessoas estão passando fome. Nenhuma família não está dando 30%. Começou de um jeito e viu que não adianta dar nada se a fome está lá, bateu na porta, gente. Eram pessoas que viviam do artesanato para poder comer a semana que vem. Eram empresas que viviam de hoje para o ano que vem. Então, essa epidemia tem que trazer esse nível de consciência desse coletivo, porque volta para nós mesmos. À medida que eu dou um emprego para o menor aprendiz, só porque é cota, eu vou contar para vocês, o menor aprendiz de periferia, ele fica naquelas casas onde os pais... Eu tenho o juiz Iberê que toma conta. As casas que são transitórias, os pais não vão dar para adoçar, mas não podem estar. Com 18 anos, eles são mandados embora da casa. Bom, eles estão com os pais ainda mal, não tem comida, eles começam a vender droga a 100, 200 reais por semana. E viram um traficante, que pode até ser nos nossos netos. Os meus filhos, os meus já não são grandes, mas... Então, assim, por que eu não vou acudir o menor aprendiz, sendo que na nossa empresa, o menor aprendiz, ele tem hoje diretores nossos. Agora, eu tenho que lembrar que tem 60% na periferia que não tem dinheiro para vir aqui. Então, hoje nós temos um trabalho há 1 ano e meio para fazer leis para que tem que continuar a cota. A cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu até apanho, tem hora que eu falo, agora não é tanto, mas é para acertar, senão vai levar 100 anos para acertar o que nós trazemos de tristeza da escravidão. É 100 anos. É 100, muito mais do que isso. Nós não acertamos até agora, então a gente vai ter que ter... E como tu diz, né, se esse mercado é tão importante para a economia circular, a gente tem que ter um olhar para ele, né? Não é nem que tem que ter, é o óbvio. É o óbvio. Se 85% está no emprego da pequena, como é que eu vou matar ela? Eu estou matando a minha empresa, porque todos vocês aí vivem de um consumidor final. Não tem um consumidor, ou que é da indústria. A indústria vive de um consumidor final, que foi lá na loja e comprou, que foi na internet e comprou. Não importa, que foi no médico. É uma pessoa que vai juntando. Todos nós vivemos de um consumidor final, que comprou alguma coisa, ou que fez alguma coisa, ou que... Todos nós vivemos disso. Então, assim, não tem quem não vive daquilo. Tem uns que nosso objetivo é o consumidor, né? Exato. Luísa, queria aproveitar e passar a próxima pergunta, que é da Cláudia. A Cláudia é da controller da Datacom, indústria lá do Rio Grande do Sul. Claudinha, por favor. Bom dia. Oi, Cláudia. Prazer. Bom dia, é uma honra lhe ouvir, né? E a minha pergunta é se o Magazine Luiza, né, uma empresa com 63 anos de mercado, certamente já vivenciou outras crises. Talvez não tão impactantes como essa do coronavírus. Mas diante desse período de pandemia, isolamento social, afastamento, é inevitável que as empresas tenham que rever suas posições na condição do seu modelo de negócios. A senhora acredita que no cenário pós-crise a transformação digital será ainda mais acelerada? Deixa eu te dar um número, Cláudia. Hoje nós temos 50 mil varejistas, certo ou não? Entre pequeno e médio. A gente tinha só 5% que era digital.
que essa crise toda vai levantar para 10, 12%. Ainda vai ficar muita coisa para ser feita. Muita. Isso é números concretos que eu estou te dando. Então, assim, que você tem que ser digital, o digital é uma cultura. E a gente teve, nesse momento, eu estou pedindo para as empresas reverem. Primeiro, que se ela tiver que sair do mercado, Cláudia, você não vai ser pressionada de jeito nenhum. Não estou falando você, estou falando das empresas que saírem. Todo mundo vai ficar com dó. Nossa, essa epidemia fechou loja, fechou empresa, fechou indústria. Se você tiver, todo mundo vai ter justificativa. Mas, nesse momento, o que eu usei com crise, e eu sou a CEO de crise, nada parecido com ela, mas já me pegou muito pior, porque essa crise pegou a gente com capital de giro. Eu já me pegou, Cláudia, sem capital de giro. Eu tinha que me virar. Eu até começo a chorar quando eu lembro que assim, se eu não tivesse um mês a mais, eu não tinha como abrir a loja no outro dia de ajuda. Então, assim, eu fui uma pessoa que toda a vida fui corajosa de ter dívidas e pagar as dívidas, mas a empresa está tendo capital de giro faz 5, 6 anos, porque a gente trabalhou sempre para crescer e a gente nunca ligou para poder... Então, assim, eu tenho momentos que eu até me emociono quando eu lembro que veio uma crise, porque espirrava lá fora, o Brasil ia para a UTI. Não se esqueça disso, ia para a UTI. E que eu tinha um dia que meu produto a gente compra, a gente vende com 150 dias. É televisão, é geladeira, é móveis, que é caro, não é uma roupa que é barata. Assim. Então, o prazo médio que eu vendia não era o mesmo prazo médio que eu comprava. Então, eu tinha um descasalamento muito grande. E você fazia uma troca de... Eu dava o crédito, as contas a receber, eles me davam o crédito. Um dia os bancos pararam da noite para o dia com tudo isso. Eu não sabia como que eu ia abrir empresa no outro dia, porque era só de eu lembrar, eu me emociono. E aí eu consegui um mês a mais e abri o diretíssimo. E nesse dia eu resolvi ter um sócio. Mesmo que eu ia dar metade do meu lucro, eu ia ter um sócio de banco. Na época, eu fui chamada de louca. Como é que você vai dar a maioria do seu lucro para um banco? Que é a Luizacred hoje. Mas hoje a Luizacred tem 12 bilhões. Então, naquele momento, eu aprendi que eu tinha que ceder meu lucro se eu continuasse querendo ficar viva. Então, nesse momento, é um momento até de você abrir mão de algumas coisas para trabalhar o ganha-ganha, que eu acabei de falar para o Porto agora. Talvez você tenha que se associar, fazer alguma coisa, mas você tem que abrir mão. Só que, para mim, abrir mão naquela época era um horror. Eu era taxada como doida, porque a maioria do meu lucro vinha do financeiro. Mas eu falei, eu não posso continuar nesse sofrimento que eu sofri esse dia hoje. E aí quando você se abre para ter um ganha-ganha, as pessoas aparecem. E aí foi aparecer no banco, eu fui uma das primeiras a fazer essa proposta. E hoje a gente tem 2 bilhões, 12 bilhões na Luizacred de contas. Se eu não tivesse um banco, minha filha não tinha chegado onde eu cheguei. Porque a família não ia pôr dinheiro. A família não tirava, mas também não punha. Então, assim, naquele momento eu tive que abrir mão de uma crença, que era ganhar muito, e se eu desse, eu ia dando oportunidade para alguém ganhar também. Sabe, eu corri o risco comigo, porque quem se associa a você corre risco. Então, nesse momento, é o momento de você rever os seus conceitos, é o momento de rever o que você fez certo e o que você fez errado. Não é errado no sentido de o que você poderia ter feito melhor e aonde você deve continuar fazendo. Então, eu passo umas perguntas que eu quero passar para você. 3 coisas que eu fazia e não deveria ter feito. 3 coisas que eu não fiz e deveria ter feito, por exemplo, entrar no digital antes. Por que eu não entrei? Medo, tal. Então, a próxima coisa que me acontecer, eu vou enfrentar isso. E 3 coisas que eu devo continuar fazendo. Perguntas para as pessoas que estão com você, troca com você, não tenha medo. A vida é uma espiral, você só cresce quando você vê o que você pode melhorar. Por isso que eu falo, eu sou inacabada, eu não sei nem escrever livro. Porque o de ontem eu já errei, e de hoje eu já estou errando de novo. Eu não sei, os outros ficam me pressionando para escrever livro, eu nem sei. Porque o de ontem já foi, eu estou de hoje de novo aprendendo, e quando entrou a pandemia, eu falava para a minha assistente que está comigo, Roberta, nós não sabemos fazer nem agenda, vamos aprender. E todo dia a gente ia revendo, aprendendo. Então, assim, é isso. E ter com coisas que te levam para cima, sabe? Não entrar em coisas que te levam para baixo. O Sebrae está dando uma cobertura que eu nunca vi igual. Nunca vi. Porque eu brincava que eles tinham um ótimo... eles tinham um maior acervo pedagógico, mas eles não faziam saber marketing. Eu era marqueteira deles desde 86. Os bancos estão com muita boa vontade. Tem que procurar o gerente do banco. Se
tiver dificuldade, manda para mim, eu estou pondo vocês em contato, tá certo? Tem dinheiro, eles estão com boa vontade, eu estou respondendo que tem muito banco com boa vontade, e eles entenderam que tem que investir no pequeno. Agora, tem uma burocracia, tem tudo aquilo que carrega, o país tem que tirar a burocracia, que é o que vai dinheiro para todo lado. Vão perceber os seus modelos de negócio no período pós-crise, para que as empresas brasileiras possam sair mais fortalecidas desse momento tão crítico. Nesse momento, se eu fosse uma empresa pequena, primeiro eu via isso, via se eu tinha capital de giro, se eu não tivesse, eu ia buscar, se eu quero continuar com a minha empresa, se eu quero fazer outra empresa. O Brasil tem esse erro das pessoas ser condenadas quando eles não deram certo numa empresa. Gente, até a Apple, ele foi tudo que vocês pensaram. Então, assim, a gente tem que não errar a mesma coisa que a gente errou. Mas, então, assim, se eu quiser continuar, eu tenho, assim, aprenda essa lição, eu não tenho como ficar longe do digital. Se eu for indústria, se eu tenho que ter site, eu tenho que estar junto, eu tenho que vender pelo digital, mas eu abriria minha loja com muita energia, com muita responsabilidade, porque o cliente está com muito medo da doença. Abra teu negócio com muita responsabilidade, com muito procedimento. O cliente precisa saber disso, mas abre primeiro, vê o que ficou, continua vendendo no digital. Se você não aprendeu, aprende rápido, não é difícil, o digital vem facilitar. Vocês sabem, Márcio, que antigamente, e o Porto também sabe que antigamente, para entrar nas áreas de computador, gente, eu tinha que ter um cartão, era proibido entrar na área. O sistema mandava em tudo. Cada projeto ficava 1 ano para ficar pronto. É verdade ou não é, Márcio? Você não lembra, mas pergunta para o... Tinha que ter um cartão para entrar, de tão proibido. Só quem sabia era o povo de tecnologia. Você pediu um serviço daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. É fila. Era fila. Hoje você mesmo faz seu processo. Então, o digital, por isso que eu estou falando, é um sistema de vida. E eu falo, se eu entrei nas redes sociais, eu pedi de 30 mil do meu netinho, falei para o outro, Pedro, 5 anos faz isso, perdi de 30 mil do Antônio, o que eu faço? Uai, vovó, treina todos os dias e não desiste. Eu resolvi pegar esse Instagram. Mas, assim, eu não deixava ninguém fazer para mim. A minha filha falava assim, nossa, mas que foto horrível, né? Ainda você abre, eu sou pública, porque eu já ganhei de prêmio, Márcio, eu falo assim, se eu conseguir, mas era muito esforço. Vocês que são jovens não sabem disso, mas é muito esforço. Mas eu não, os jovens vai pegando e falam, deixa eu fazer para você. Aí eu começava a pesquisar o que eles faziam, que agora eu pesquiso o que essas blogueiras põem de maquiagem, como que as faz. Quando entrou agora a pandemia, eu fiquei horrorizada de eu nunca ter usado o Zoom. Eu aprendi postura, eu aprendi a não ficar mexendo quando eu estou no vídeo, eu fico dando aula. Porque, assim, eu fico aprendendo todo dia. Você viu que eu mexi muito pouco, eu fico mais perto, eu fico me olhando para aprender, porque é uma realidade. Aí, no Mulheres Brasil, eu fico dando aula. Ó, cuidado com atrás de vocês, aí chama atenção, cuidado com isso, porque é uma nova realidade, existe uma atitude diferente minha. Então, assim, eu fico aprendendo. Aí termina, eu fico aprendendo, falo, nossa, essa mexeu muito ainda. Porque, imagina eu fazendo assim, as pessoas ficam tontas que estão me vendo, né? Então vai ter que se reinventar. Mas eu abriria assim, porque a aflição está tanto que todo mundo quer mudar tudo. Você tem que ir entendendo que vai mudar e vai sentindo. E, assim, é um carrinho do dia a dia, um carrinho do novo, um carrinho. Encontrou, você põe outro carrinho do novo, um carrinho do dia a dia. A sensação sempre que eu tive é essa pista. E vocês fazem isso muito bem, porque vocês vêm, como nós, vêm de uma empresa analógica muito séria. Se não tivesse reinventado, vocês não estavam aí mais. Muito obrigado, viu? Foi muito enriquecedor. Parabéns aí, muito obrigado. Você pode dar aula para nós de reinvenção. Não. A gente está sempre aprendendo, ouvindo, sem seleção e aprendendo todo dia. Eu também faço isso. Luiz, a gente tem uma pergunta aqui da Edelweiss, que é uma doutora em microeletrônica, uma nerdzinha aqui entre as mulheres aqui também da P&D Brasil. Edelweiss, por favor, tua pergunta. Obrigada, também. Luiz, é maravilhoso ouvir você.
Obrigada, Rosilda. Na verdade, você já falou da tendência do comércio eletrônico, eu já vi que o pessoal botou aqui no chat também uma pergunta, e também das qualificações diferentes das pessoas técnicas que vai mudar um pouco, né? Então, a gente tem hoje pessoal trabalhando em home office, mais transformação digital, mais gente técnica, você até comentou, o RH faz uma diferença, quem era não técnico, agora o pessoal técnico. O que você acha que vai ficar depois da pandemia? O home office, por exemplo, o Twitter já disse que já não vai mais botar ninguém de volta para o pessoal técnico de volta para o escritório. Como é que você vê isso? O comércio eletrônico, 5G, o pessoal colocou ali também segurança e o pessoal profissional. Como é que vai ser o futuro aí? Fala do futuro. Eu acho que nós temos um grande desafio para fazer, levar a todos o que é privilégio de poucos, que é o Wi-Fi e que é a tecnologia. O 5G talvez resolva muito, mas nós temos ainda, por exemplo, Mulheres do Brasil lutou agora para transferir o Enem, porque o Enem nasceu, Edel, né? Nasceu para que a gente fosse oportunidade para aqueles alunos de escola estadual que tinha facilidade e que não podia. Com todo o esforço da professora, teve 2, 3 meses que não chegavam nas casas. Como é que vai fazer o Enem agora se ele nasceu para isso? Então, nós temos um desafio. Tem verba no governo para isso, e o Magazine Luiza tem como objetivo dar acesso a muito que é privilégio de poucos, principalmente para os varejistas. Então, assim, é um desafio grande, mas eu acho que agora vai ter que, juntos, nós vamos ter que resolver. Então, estou falando primeiro o papel de ligações, de tecnologia ao alcance de todo. Porque celular todo mundo tem, mas não adianta ter celular se você não tem uma conexão, estou falando para a escola à distância, para tudo mais. Então, assim, vão ter que ter alternativa e vão ter que fazer isso muito rápido. Muito rápido nós vamos ter que fazer isso. Agora, é aquilo que eu respondi para a Cláudia, eu acho que o maior desafio é entre o trabalho de home e o trabalho presencial. Sabe? Ele é muito produtivo, mas as pessoas também têm necessidade. Então, esse desafio dos dois que vai ser muito grande. Agora, a tecnologia, nossos laboratórios estão mais fáceis de adaptar, porque eles já foram. Só que eu falei com o nosso diretor de tecnologia que eu estou pesquisando esse negócio. Como é que você está sentindo? Eu acho que o desafio é esse, o que eu falei, a minha preocupação não é nada, é a preocupação como é que vai trabalhar os dois. Aí o Fatala, que é o diretor, falou, as pessoas estão sentindo muita falta da presença física, mesmo os que só mexem com o laboratório e que estão. Então, assim, para mim, o maior desafio agora é a junção disso, sem aumentar espaço de escritórios. O que o Magazine está fazendo? Nós vamos voltar em agosto para os nossos escritórios. Só que o que a gente fez? Quem tiver com medo não precisa voltar, vai trabalhar de casa. Quem tiver com medo, vamos respeitar isso. Quem tiver com muita saudade, vamos voltar. É isso que eu quero falar. Então, assim, seja em qualquer área, o Frederico ontem foi claro, numa live interna com os funcionários todos, disse, olha, não se preocupe, se programem, eu vou dar muitas outras notícias, porque também a gente não ficou fazendo as coisas antes. Primeiro foi vender, né, gente? Nesse momento tinha que vender, se vira para vender, entra em coisa, todo mundo precisa vender, as pessoas têm vergonha de falar em venda, não adianta ter inovação sem venda. Os outros me procuravam, eu falava, vai vender, procura forma de vender, usa o seu WhatsApp, vai vender. Então o Magazine Luiza vai dar um resultado esse trimestre em venda, não estou falando em lucro, porque você tem que ceder para poder as pessoas terem lucro junto. Que o mercado vai se surpreender com a nossa venda de março, abril e maio, mas vai ser bem maior. Agora, junho e julho vai se surpreender, porque nós tudo votamos para venda. Vamos criar coisa para vender, 30 mil pessoas para vender, não tivemos vergonha de redirecionar a venda. Então, essa palavra venda, em 2005 eu dei uma entrevista para Exame Página Amarela. Eu falei que eles devem ter me chamado tanto de cafona, porque na época eu nem era muito conhecida, porque daqui eu falava para o povo assim, o que você é? Eu sou vendedora. Eu nasci para vender, eu não sou presidente. Aí eles devem ter falado, quem leu, essa moça do interior é muito cafona, porque falar em venda hoje já é um pecado, vocês imaginam, deixa eu achar aqui a revista para me mostrar, até mandei tirar xerox, a gente tem uma memória que põe ao vivo algumas coisas que eu estou vivendo, ela botou esses, nossa,
hora que eu li, eu falei, gente, o que é esse povo? Essa menina, essa moça do interior ainda deve ser uma cafonice. O que ela tem que falar em venda? Porque eles punham assim, gerente comercial, não sei quem, diretor de atendimento. É tudo vendedor, nós somos tudo vendedor aí. Quem não vender, não vive. E eu fui falar naquela época que eu era vendedora. Eu falei, nossa, o povo na época deve ter me chamado. Agora, né, uma empresa valendo 100 bilhões na bolsa, com a imagem que tem, eu já posso até falar isso, né? E vai me chamar, mas, muito, né, Luísa? mas naquela época lá, minha gente, uma empresa do interior, eu falar que tinha que vender. Não, vê a página amarela para vocês verem. Até eu falei assim, gente, eu era doida e não sabia que eu era doida, porque eu não tenho noção. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Mandei tirar o xerox. Por isso ninguém na empresa tinha cargo. Eu tirei todos os cargos do cartão na época, porque eles não gostavam de ser vendedora. Eu e os diretores, os gerentes, eram todos vendedores. E olha aqui, nessa época, eu falar isso aqui, vocês imaginam o tanto que eu devo ter sido criticada, né? Mas e foi isso que eu sobrevivi, né? Tinha a crise, eu falava, vamos vender a alma do negócio. Você vendeu, tudo dá certo, gente. Você vendeu. Não, e se vende ideias, e se vende posições, você vende se tudo, vende crenças, né? Você é tudo. um lobista nato o tempo inteiro, você está defendendo a sua posição. Quando você aprende a vender, vender é o que você sabe o que é interação. Eu estar com o outro no mundo do outro. Quando eu entrei aqui, eu li um pouquinho sobre vocês, uns 15 minutos, 10 minutos antes, eu falei, bom, eu tenho que estar com eles, que gente que mexe com tecnologia, com inovação. Eu estava com as meninas lá de Embu, onde eu estava com o Saara. Sabe o que é o Saara? Aquelas lojas populares lá do Rio de Janeiro. Ontem eu fiz uma live com o Saara. Eu tinha que falar a linguagem deles, concorda ou não? Mas eu falei de venda para eles e estou falando de venda para vocês. Ó, gente, vai vender. Vai vender para a vizinha, leva sacola na casa dos outros, manda motoboy levar, se vire. Cada um tem que se virar agora com o que tem. Então, eu falei a mesma coisa, só que numa linguagem diferente, né? Mas agora, na Veja, eu fui muito doida. Muito doida. Em 2005, eu falar isso, uma empresa que não tinha... Nós nunca tivemos capital de giro, nós nunca tivemos um balanço maravilhoso. Em 1995, eu auditei o balanço. Mesmo para mostrar balanço ruim para os outros, auditei com uma empresa internacional e que sobreviveu. Por isso que eu falo, pergunta aqui que eu acertei, eu acho mais fácil, porque errar eu estou errando todo dia. Exato, Luiz. E errar é o que nos faz aprender, não é, Luiz? Esse é o ponto, né? E aí eu passo para a nossa última pergunta, Luísa, para o Marcelo, que é vice-presidente da Prisma, uma indústria global, mas que tem uma posição deixa eu só de falar um minutinho para a Edel. Edel, a gente tem um grupo no Mulheres do Brasil de ecossistema. Já que você é tão nerd, eu queria te convidar para você entrar. Com todo prazer. Então, eu estava esperando que ela não tinha feito ainda o convite ainda. Então, já que você é nerd, eu estou precisando de nerd lá. Eu adoro, eu amo tecnologia, é o meu mundo. Então, mais do que bem-vinda ao grupo, né, Luísa? Você viu como eu terceirizo na hora as coisas assim? Vamos lá. Mas, Luísa, deixa eu te passar para o Marcelo, que é vice-presidente da Prisma, uma empresa global, mas que tem posição no Brasil, inclusive com pesquisa e desenvolvimento. Marcelo, por favor. Boa tarde, Luísa, obrigado aí pela disponibilidade. Apesar de eu ter esse nome bonito aí, vice-presidente de telecom, eu sou um vendedor também, né? Trabalho na área de vendas e coordeno todo o pessoal de vendas além do business. Você nos comentou, Luísa, tantas coisas aí, fez tantas menções aí, a comportamento, a cultura, a mudanças, né, que levaram às mudanças ou à adaptação, adequação aí da empresa de vocês nesse ambiente duro, diferente, desconhecido que a gente está vivendo aí. Se você pudesse resumir assim, o que você acha que da empresa, da Magazine Luiza, qual é o aspecto cultural ou comportamental mais importante e que levou a esse, como você comentou, aumentamos as vendas aí? Qual é esse aspectos culturais que leva a esse sucesso da empresa? Legal, muito legal, Marcelo. Muito obrigada a todos vocês das perguntas, que é isso que enriquece. Mas deixa eu te falar, Marcelo, a gente é muito de propósito. A nossa empresa nasceu para
para gerar emprego. A minha tia, com muita dificuldade, comprou uma empresa, uma loja pequenininha, e essa loja, ela transformou, e ela era para gerar emprego para a família. Então, isso, acho que, Cleber, vamos deixar para depois um pouquinho isso aqui. Isso era tudo o que a gente precisava fazer, era gerar emprego para a família. Então, a gente continuou nisso a vida inteira. Quando a gente entrou na Bolsa, minha gente, a nossa empresa valia 4 bilhões. A gente não acreditava, Marcelo, numa separação do .com do outro. A gente já tinha .com desde 2002, então nós entramos em 2011. Então, a gente já tinha .com desde 2002. A gente não acreditava. A nossa empresa, de 4 bilhões, chegou a valer 400 milhões de reais. Se separasse o .com naquela época, ele sozinho valia 3 bi. Mas a gente não acreditava nisso. Então, o que segurou a gente? Uma família que tem o propósito de não era ganhar dinheiro a curto prazo, de valer 100 anos, que não pressionou nem o Marcelo Silva, que era na época o presidente, nem eu. Porque qualquer pressão, a família tinha 74% naquela época, você sabe que leva a gente a fazer as coisas 3 bi e 400. Então, assim, primeiro, é um propósito claro, a empresa quer durar mais de 100 anos, a empresa não tem dinheiro para... Não liga para o curto prazo o que eu estava valendo, porque se eu ligasse na época... Então, é isso. E segundo, nós somos uma empresa muito simples. A gente não é que... O simplismo, gente, o simples não é simplismo, é o oposto do sofisticado. Então, agora, nessa hora, e entra geração, não entra geração, simples que eu quero dizer é o seguinte, a gente está aprendendo todo dia, a gente está cuidando do cliente, a gente não sofistica a nossa empresa. Essa cultura que a gente recebeu da família, do interior, a família não liga para... Então, a família fez a gente teve que vender, a gente vendeu 10%, que foi a sorte, capitalizamos a empresa, a família hoje tem 61%, e a família não ficou com o dinheiro, a gente teve que fazer uma secundária, está lá guardado, o dinheiro foi que a gente até ajudou agora a isso, porque não tiramos da empresa. Então, assim, é uma cultura que a gente vem trazendo, não é de hoje, entendeu? A gente traz essa cultura e respeita essa simplicidade, essa forma de lidar, essa forma de estar todo mundo junto. Então, a gente respeita isso a todo momento. Então, eu acho que é isso que carrega a gente. Eu vou contar para terminar o negócio da Netshoes. Vocês sabem que a Netshoes, a gente entrou no último mês numa competição muito pesada e que é natural de mercado, não fiquei achando ruim, é natural de mercado quem faz isso. Então, a gente entrou numa competição muito forte e até que chegou num ponto que a gente chegou num ponto de preço. Bom, aí na véspera do último dia, reuniu o conselho. A gente falou assim, bom, nós nunca compramos empresa para tirar concorrência do mercado, nós nunca compramos para subir a ação na bolsa, nós nunca compramos para dar satisfação para a sociedade. Se a gente passar disso, a gente está contra o nosso propósito. E a concorrência já tinha dado um preço maior. A gente falou, nós vamos parar aqui, a gente não vai dar mais, e seja o que Deus quiser. Não sei se você está entendendo, porque senão era contra, nós estávamos fazendo para ganhar do mercado, mas a gente não ia aguentar dar o resultado em um ano que a gente vai começar a dar, se a gente fosse a mais do que aquilo. O outro a gente não sabia o que estava fazendo, mas nós não podíamos, nós fomos no nosso limite. Se a gente fizesse qualquer coisa, era para dar satisfação. E a gente parou, os conselheiros novos, só eu sou da família de conselheiro. A gente está na bolsa, você sabe que o conselho tem que ser muito sério. E eles assustaram, falou, eu nunca vi uma empresa tão voltada aos seus princípios. E aí o Frederico, que por acaso é meu filho, no outro dia eu viajei para Portugal, meu neto ia batizar, saí do conselho e já fui, e ele viajou durante o dia. E o avião não tinha Wi-Fi, era às 11 horas que ia falar, ele tinha se dedicado um mês de noite, ele não sabia, ele mastiga lápis, fica nervoso, e aí ele falou, bom, a hora que chegar lá eu vou ligar primeiro para minha mãe, porque ela vai falar assim, não tinha que ser, porque não tinha. Mas aí ele recebeu tantos parabéns, que ele passou as 10 horas pior da vida dele, que ele queria ganhar, ninguém falou que nós não queríamos, mas a gente não queria ganhar a qualquer custo, é isso que eu quero te falar. Então, assim, o nosso propósito se volta sempre, por que nós queremos, aonde a gente quer chegar, e por que nós fazemos as coisas, independente de estar valendo muito ou pouco na bolsa. Ok, obrigado pela resposta. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Luísa, e assim a gente encerra essa hora maravilhosa de conversa contigo. A gente queria te agradecer imensamente a oportunidade, a honra de te ouvir. Para a gente é sempre um prazer nos espelhar
numa empresária tão importante para o Brasil e que se torna para o mundo uma inspiração também. Então, agradecemos muito a oportunidade de estar com você e de compartilhar um pouquinho dessa tua experiência de longos anos de sucesso, de muitos erros, mas de excelentes acertos. Muito obrigada. Eu nunca me preparo muito e eu vou terminar com uma carta que eu escrevi para o meu filho quando ele entrou muito cedo na GV. E eu tenho mania de escrever carta no mesmo papel. E eu escrevi uma carta para ele que vocês vão ver que está muito adequada para o ser e não para o ter. Então, assim, eu divido muito essa carta com jovens que estão tendo o seu primeiro emprego. Foi em 96, minha gente, quando ele entrou muito novinho na GV, que ele foi ter o primeiro estágio dele. A mãe fica toda, né, morava no interior, toda querendo saber como é que foi a seleção, o primeiro filho e aquela coisa toda. Então, pelo carinho que vocês, pelo carinho que vocês me receberam, por tudo, pelo trabalho que vocês têm feito, pela união que vocês têm, eu senti que eu devia dividir isso com vocês, porque vocês também são mães ou pais de pequenos ou de grandes, e que tem muito a ver com esse momento, né? É 15 de novembro de 2015. Meu filho querido, a casa 20... Ah, não, desculpa, que essa aqui é o que eu escrevi depois. Muito bom para nós. É porque depois de 20 anos eu escrevi outra na mesma coisa. Espera aí, vou pegar rapidinho aqui. Roberto, cadê? Nossa, eu achei que era essa e fiquei quietinha. Não está aqui. Aqui, está aqui. 18 de março de 1996, depois de 20 anos, quando ele ia assumir, eu escrevi essa outra, depois de 20 anos. Então, assim, meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e o ciclo dos filhos, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e eu gostaria de deixar registrado a minha satisfação e, como mãe, não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e tenha um absoluto. Procure não mitificar coisas nem pessoas. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e cresça na evolução dos homens. Saiba que tem uma missão, descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo, nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E que as forças divinas continuem sempre me dando o que eu peço todo dia: sabedoria, autoridade e justiça. Eu agradeço, eu senti que eu devia. Depois, se vocês quiserem, eu passo essa carta para a Rosilda, como eu vou passar também, que eu sou a divulgadora de todas as medidas que o governo criou até ontem, que eu coloquei o D para vocês mandarem para todas as empresas. A Roberta está te passando, Rosilda, mandando agora. A gente monitora esses movimentos também, Luísa, mas por favor. Não, mas eu fiz de uma forma assim, D para, como que era o fundo de garantia, como está agora. Eu sei que vocês monitoram, mas é mais uma metodologia óbvio. Que está fácil, que saiu hoje de ontem, que a Caixa Econômica está dando, que agora as franquias podem garantir os 15%, está tudo explicadinho lá, no Depara, como é que funcionava até agora, como é que está funcionando daqui para frente. Tá bom? Porto, obrigada, gente. Obrigada, muito didático. Muito legal, muito legal. Comprem no Magazine Luiza, baixe o aplicativo. Depois como atendido, fala comigo. Pois eu digo que leve as empresas da P&D Brasil e venda tecnologia nacional no Magazine Luiza. É assim mesmo, vamos nos juntar. E entrem no Mulheres do Brasil. Obrigada. Obrigado, Rosilda. Obrigada, querida. Obrigado, tchau. Maravilhoso, maravilhoso.